Boa noite para todos, todas. Graças a Deus, nós estamos reunidos mais uma vez em nome de Jesus. O tema que me traz à casa hoje e que está sendo estimulado nos estudos das 65 casas adesas à União das Sociedades Espíritas de Ribeirão Preto é o Evangelho segundo o Espiritismo, que completa esse ano, aniversaria 150 anos. Eu adoro falar do Evangelho. Entendo que foi realmente uma grande novidade essa proposta de analisar as Escrituras sob a ótica espírita, porque eu creio que faz muita diferença. É uma forma de analisar as Escrituras que é fonte de inspiração para nós, cristãos, que aprendemos essa escala de valores éticos universais através de Jesus também, mas na confiança de que Deus não privou nenhum dos seus filhos do acesso a essa escala de valores, que gostamos de nominar alguns exemplos: a justiça, a lealdade, o amor, o trabalho, a caridade. É evidente que se os cristãos somos minoria à face da terra, e os espíritas cristãos, então, nem se fala, é evidente que o Criador encontraria outras formas de fazer chegar esses princípios éticos a todos os seus filhos. Como poderia o pai sonegar aos filhos a oportunidade do esclarecimento, do aprendizado, da tomada de consciência que nos mobiliza rumo às ações necessárias ao nosso adiantamento, ao nosso aperfeiçoamento? Então é evidente que não trata-se disso, mas nós tomamos contato pela escola cristã. Nós temos a Bíblia como um livro sagrado, como uma fonte de aprendizado, de inspiração. Para nós espíritas, há 150 anos, podemos olhar o Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. É o mesmo que dizer o Evangelho segundo o Espiritismo. É outro Evangelho? Não. São as Escrituras, os Evangelhos canônicos, porém, o nosso estimadíssimo professor Allan Kardec, não sei se vocês já ouviram falar dele, provavelmente sim, ele fez esse trabalho de pesquisa orientado pelo Espírito Verdade, de pensar dos Evangelhos canônicos os ensinamentos morais. Por exemplo, para nós espíritas não importa muito discutir se Jesus nasceu em Belém ou Nazaré. Temos a nossa opinião, mas a gente não briga disso. Por isso, a nossa opinião está lá no livro Boa Nova, é que Jesus, Boa Nova, psicografia do Chico, Espírito Humberto de Campos, que Jesus nasceu em Nazaré. Mas a gente não briga por causa disso. Se Nossa Senhora foi concebida por José ou pelo Espírito Santo, a nossa opinião é que Jesus reencarna no planeta Terra, ocupando um corpo humano, ferramenta de trabalho de todos nós aqui, obedecendo às leis naturais do nosso planeta. Mas a gente não briga por causa disso, até porque nada adianta, de nada serviria provar por A e mais B que Jesus nasceu em Belém ou Nazaré, ou a questão de Maria, porque isso não diz respeito à transformação das nossas atitudes. E o Evangelho veio, o Cristo veio para trazer a principal mensagem que os humanos aqui na Terra receberam. Não conhecemos mestre superior a ele, não tivemos notícia de um mestre superior a ele. Portanto, como enviado de Deus, ele trouxe a principal mensagem que nós teríamos para receber, que nós recebemos aqui na Terra, o Evangelho. E já desenvolvemos o raciocínio, já fiz essa palestra aqui, que nós mostramos que a essência do Evangelho do Cristo está entre nós. Mas, Papa, não teve as traduções, não teve os imperadores, não teve os papas que sonegaram trechos, que adulteraram traduções. Historicamente, é comprovado pelos documentos que houve adulteração das Escrituras, suprimiram trechos que não interessavam tanto ao poder estabelecido de época. Verdade, mas Jesus sabia com quem ele estava lidando. Ou como diz o caipira, eu sei o mato que eu lenho. Eu sei o mato que eu lenho.
Jesus anuncia várias vezes que ele sabe muito bem o mato que ele lenha. Ele fala: me honram com os lábios e me traem com o coração. Ele recomenda várias vezes prudência. Orai e vigiai. Tendes a prudência, tendes a pureza dos pombos, mas a prudência da serpente. Ora, se Jesus está fazendo recomendações para que tenhamos vigilância e prudência, é evidente que ele também teve. E se ele era portador da principal mensagem que o Pai endereçava à terra, nesse missionário, ele trazia na alma, porque não foi escrito, nem ele escreveu, ele não trouxe um papel, ele trazia na alma. E à medida que ele foi vivendo as experiências comuns de um homem reencarnado aqui na terra, precipitava de dentro dele, transbordava de dentro dele esse grande homem, esse grande espírito, testemunhos do adiantamento desse missionário extraordinário que chamamos carinhosamente de professor Jesus de Nazaré. Único título que ele aceitou. Rei dos judeus não sei o que não, mas quando falavam mestre, ele dizia isso, é isso. Eu sou o mestre, eu aceito esse título. Então, nós carinhosamente chamamos ele de professor Jesus de Nazaré. E na doutrina espírita, reparem que nós temos uma relação com a educação muito forte. É o nosso professor Jesus de Nazaré, o nosso professor Allan Kardec, nosso professor André Bordini. Nós temos nosso professor Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. Então, nós temos uma relação muito forte com a educação, e nós espíritas diferenciamos educação de instrução. Instrução nós adquirimos quando lemos um livro, assistimos uma palestra, vemos um filme, um noticiário, fazemos uma faculdade. Isso é instrução. Educação é quando nós adquirimos valores. Adquirimos e realizamos em nós esses valores de justiça, de lealdade, de fraternidade, de amor, de caridade. Então nós, aqui na Terra, sempre tivemos, dos 2.000 anos últimos para cá, as Escrituras. Mas há 150 anos temos um olhar espírita para essa Escritura. O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. Então nós entendemos que essas discussões estéreis não mudam o nosso caráter, mas os ensinamentos morais sim. E temos a convicção que a essência dessa mensagem está entre nós, porque Jesus se preparou para trazê-la. Então vejam que a humanidade se matou por conta dessas questões secundárias nos últimos 2.000 anos, mas está entre nós a parábola do bom samaritano. Está aqui, viva. A parábola da figueira seca, a parábola do filho pródigo. O objetivo dos oradores que falam em nome da USE esse mês é falar de formas de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mais do que isso, da necessidade de olharmos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sugiro uma experiência. Eu não queria passar aqui hoje, ficar a receita, olha, leia o Evangelho assim, leia o Evangelho assado, estude assim, estude assado. Por quê? Porque nós temos uma lição de casa diária para fazer, que é a leitura diária. Isso é o pão espiritual de cada dia. Nós não passamos um dia, pelo menos nós que estamos aqui nessa sala, não passamos um dia, porque ainda muitos irmãos aqui na Terra passam, mas nós não. Nós não passamos um dia sem um café da manhã, um almoço e um jantar. E no meio disso, alguns lanchinhos. Às vezes muitos lanchinhos, temos que tirar um pouquinho. Mas e o pão da alma? E a oração? E a leitura edificante, usando uma expressão do Chico Xavier, para melhorar o tônus espiritual? Quando o Chico fazia atendimento fraterno, ele perguntava: o que você está lendo, minha filha? O que você está lendo, meu filho, de bom?
Porque a leitura, ela nos conecta realmente com uma atmosfera espiritual elevada. E dessa atmosfera espiritual elevada, nós temos um olhar mais espiritualizado para as questões do nosso dia a dia. Nós nos posicionamos espiritualmente melhor e não saímos trombando com tudo que está na nossa frente. Porque a sofisticação material, às vezes, não nos é possível, mas a sofisticação espiritual é plenamente possível. Então nós temos a lição de casa. Eu sugiro 2 páginas do Evangelho por dia, para que dê um tom, uma nota para o nosso dia. Depois temos, e olha que interessante, 2 páginas por dia. No meio do ano acabamos de ler o Evangelho segundo o Espiritismo inteirinho. E às vezes a gente não leu até hoje o Evangelho todo, olha que interessante. Mas eu sugiro começar pelo capítulo número 1, não pelo começo. A introdução é muito densa, para quem não tem contato com a literatura, porque é aquele método de pesquisa do Kardec. Então, quem está começando no Espiritismo, eu sugiro, vai lá no capítulo 1, já é Jesus falando, não vim derrogar a lei, estudamos os 10 mandamentos, lembramos o 3º mandamento, guardai o dia de sábado, vocês guardam o dia de domingo aqui, que espetáculo, né? Mas um dia da semana consagrarmos as questões de espiritualidade. Depois temos o Evangelho no lar, a importância da restauração da atmosfera espiritual do nosso lar, lendo o Evangelho dessa vez em voz alta, para que nós, sempre em tese, estivermos acompanhados de algum espírito desencarnado, que necessite de ouvir o Evangelho, como os espíritos que se comunicam nas sessões de desobsessão ou de atendimento, precisam da voz do orientador da reunião para ser esclarecido, nós fazemos o Evangelho no lar. Na casa espírita, o estudo do Evangelho, em grupo, discutindo, opinando. São as 3, 4 formas principais que temos de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu queria fazer um olhar espírita para o Evangelho. Um olhar espírita para o Evangelho. Relembrando que a essência da mensagem de Jesus está entre nós, felizmente, nós vamos apalpar essa questão, olhando para aquele ensinamento eterno, do momento no qual aquele jovem faz uma provocação a Jesus, perguntando se é lícito pagar tributo a César. Que Jesus fala a sentença indelével: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como é que foi essa cena? Jesus fala que houve malícia do moço. Kardec fala que houve armadilha, cilada mesmo. Porque os herodianos e os fariseus, os saduceus, as seitas mais radicais do judaísmo, que estavam muito contrariados com a vinda de Jesus, trazendo essa mensagem esclarecedora, libertadora, nos resgatando como filhos de Deus, melhorando a nossa autoestima, nos posicionando de forma positiva perante a vida, eles iam bravos com isso, porque eles cobravam caro para fazer isso. As oferendas no templo, e davam valores em dinheiro, para que quanto maior a doação, maior o benefício e tal. E vem Jesus de Nazaré e fala: nada disso. Eu curo de graça. Entretanto, a tua fé que te curou, ensinando que existe esse intercâmbio, esse movimento. Nós vamos em direção ao Cristo, desejando que Ele seja realmente o intermediário das forças divinas para nos curar, mas Ele, no exemplo de humildade, diz: a tua fé te curou. De novo, Ele nos ensina movimento, Ele nos traz movimento. Então, nesse momento, Kardec diz que foi uma cilada, né? Jesus fala de malícia do rapaz. Porque, olha, então o rapaz pergunta: mestre, ele passa um mel, né? A gente vai lá na narrativa, sabemos que o senhor é o mestre, que o senhor testemunha, que o senhor ensina, que o senhor piriri, piriri, piriri. Excelente, né? Piriri, 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 não é fantástico? Mas ele todo, né?
Jesus devia olhar para ele por dentro com uma cara assim, ai Jesus amado, né? Ele, não, o que será que ele... Ai meu Deus do céu. Ele devia pensar, Jesus amado falamos nós, né? Mas cheio de amor, né? Olhando em direção àquele jovem e dizendo... Então ele fala, é lícito pagar tributo a César? E lá estavam os herodianos prontinho para colocar ele preso. Ele fala, para que essa malícia? Vira aí a moedinha que está no seu bolso. O que tem nessa... Não é o busto de César? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aqui nós vamos reparar mais um testemunho da grande evolução de Jesus. Porque nós, quando somos provocados, nem sempre a gente reage àquela maravilha, né? Não é? A gente não reage àquela maravilha quando a gente é provocado. A gente reage àquela maravilha e olhe lá quando a gente é agradado, quando fazem um carinho, quando a gente encontra um amigo querido. Então, o nosso transbordamento é gostoso, é um transbordamento. Agora, quando a gente é provocado, ainda não estamos nesse estágio evolutivo que o nosso transbordamento ele seja pacífico, ele seja harmonioso em todas as circunstâncias. Nós estamos aprendendo a ser assim. Aconteceu um caso quinta-feira comigo, uma dificuldade que tivemos na casa espírita, uma colega, a bem da verdade, como nos conhecemos há algum tempo, temos uma certa intimidade, mas um problema com relação a uma pessoa que frequenta a casa e que realmente precisávamos tomar providências. Mas íamos preparando a providência de forma cristã, de modo a ouvir a pessoa. Mas os colegas estavam aflitos por uma providência mais sumária. Não é nosso papel na condição de dirigente de sociedade espírita e nem de cristãos, nem de seres humanos. Mas a colega me provocou e eu acabei me alterando. E brigamos por telefone. Isso denota o nosso estágio atrasado. O quanto nós ainda temos que melhorar para que esse transbordamento seja sempre bom. Mas reencarnamos para isso, estamos aprendendo. Diferente disso, Jesus vira para o moço e diz assim, né? Por que a armadilha? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Reparem que Jesus não responde à pergunta do moço. Porque é óbvio que naquele contexto não era lícito pagar tributo a César, posto que não é lícito dominar um povo pela força, pelas armas. Então eu te domino pela força, pelas armas, e te obrigo a me dar um dinheiro que eu ainda por cima levo embora. Mas Jesus aproveita na condição de educador para dar uma grande lição. Olha, moço, eu entendo que você está impedido de mudar as circunstâncias. Então, dai a César o que é de César. Mas você está absolutamente desimpedido de mudar a sua substância. Então, dá a Deus o que é de Deus. Mudar a substância é dar a Deus o que é de Deus. Ser justo é dar a Deus o que é de Deus. Ser leal é dar a Deus o que é de Deus. A fraternidade, quando expressamos, é dar a Deus o que é de Deus. Sabemos, os reencarnados aqui no planeta Terra, que temos um planejamento reencarnatório. No nosso caso, composto de provas e expiações. É a categoria do nosso planeta. Reencarnamos num planeta de provas e expiações. As expiações é a quitação da nossa dívida perante a lei de Deus. As delinquências que fizemos no nosso passado, estamos expiando, quitando aqui. E as provas, os obstáculos que solicitamos para que nós, no esforço de superação desses obstáculos, conquistemos passo a passo a nossa evolução. Sabemos, portanto, que nesse planejamento reencarnatório, na vivência desse planejamento reencarnatório, estamos também construindo a túnica nupcial. Aquela figura que o Cristo usa na parábola do festim de bodas, quando
ele diz que o reino do céu se assemelha a um senhor que convida algumas pessoas para a boda do filho, eles recusam, convida outras pessoas, além de recusar, mata os emissários daquele rei, e depois ele convida todo mundo. No entanto, o Senhor entra na sala e surpreende alguém sem a túnica nupcial. E ele é expulso da sala. Aí você fala assim, mas qual o sentido disso? Claro que Jesus não está falando de uma roupa, né, gente? Porque ele vivia no meio de gente pobre, estrupiada, doente, etc. É evidente que ele está falando do nosso patrimônio espiritual, que ele deu o nome de tesouro no céu. Ajuntai tesouros no céu, porque lá o ladrão não rouba, a traça não rói, a inveja não cobiça. Nós entendemos que esse tesouro no céu é a nossa educação. E por educação entendemos a realização desses valores cósmicos, na verdade, né? Do trabalho, do amor, da caridade, da lealdade, da justiça. Nós entendemos que esse é o tesouro no céu, porque ele está conosco agora. E nós podemos acessar essa experiência multimilenar, da qual nós somos o resultado, a síntese. Nós somos a síntese desse processo evolutivo multimilenar. Nós podemos acessar esse tesouro no céu através da intuição. Porque a inspiração é quando alguém ou algo nos inspira. E esse alguém pode ser encarnado ou desencarnado. E esse algo pode ser uma poesia, uma mensagem como essa do André Luiz, uma obra de arte, uma música, que nos inspira. É algo exterior. A intuição é lançar luz para dentro de si. Então é evidente que se esse patrimônio é nosso, nós temos que ter acesso a ele. E essa faculdade mediúnica elementar de todos os seres humanos, que é acessar esse patrimônio pela intuição, é que faz com que nós tomemos uma reação de acordo com o nosso nível evolutivo. O Emmanuel diz que a nossa primeira reação é aquilo que nós somos. Quando nós pensamos para agir, é aquilo que nós queremos ser. Ótimo. Para que ir agindo destemperadamente aí? Por que não pensar para agir? E quantas vezes nós não agimos achando que estamos acertando, mas não estamos? Vamos reconhecer, assumir a responsabilidade do erro, voltar atrás, ir lá pedir perdão. Naquele momento eu não estava muito bem. Você me desculpa? Não estava muito legal, não é? O mínimo, né? E deixar para outra pessoa a liberdade de decidir se ela vai perdoar ou não. Mas a gente criar uma oportunidade, deixar a porta aberta para a reconciliação, é papel do cristão, é papel do espírita, porque a perfeição, não. Não é diferente o olhar espírita para as Escrituras? Porque é verdade. As circunstâncias, nós vamos sim empreender esforços para mudar, mas muitas vezes não está ao nosso alcance alterar algumas questões. Hoje na nossa sociedade nós temos que ainda pagar impostos? Temos. Mas diferente daquela época, os impostos não são tomados e levados para uma terra estrangeira. Eles pegam e o Estado deveria reverter isso em bons serviços para nós. Sabemos que aqui no Brasil ainda não é assim. Nos países mais adiantados, eles já aperfeiçoaram mecanismos para controlar melhor. A sociedade civil exigiu dos seus governantes mecanismos mais perfeitos de controle desse dinheiro que pagamos através dos impostos. Mas nós vamos caminhar para essa situação. Mas hoje ainda não nos é possível alterar as circunstâncias de tal forma que acabe a fome, que acabe a injustiça, que acabe a doença. Mas nós temos plena capacidade, plena possibilidade, plena liberdade. Estamos absolutamente desimpedidos de mudar a nossa substância. E na construção dessa túnica nupcial, que ele encontrou essa forma de exprimir esse tesouro, isso está totalmente, nós estamos totalmente desimpedidos. E essas figuras que nos inspiram, falamos de algumas, Jesus, Allan Kardec, Eurípides Barçanufo,
Chico Xavier, Teresa de Ávila, Teresa de Calcutá, Dom Helder Câmara. Por que essas figuras nos inspiram? Porque nós somos filhos de Deus. E apesar dos nossos erros, ainda da nossa ignorância, nós já entendemos o caminho. E eles, apesar de não serem santos, santificaram a vida aqui na terra, através de atitudes. Mas ainda não somos assim, mas assim seremos. Porque nós somos predestinados para a vitória. Lá, na transformação da água em vinho, e na Gênese, Kardec nos alerta com muita sabedoria, se não é possível afirmar que naquele momento Jesus transformou água em vinho, e provavelmente não transformou, é totalmente possível afirmarmos com absoluta certeza que nós estamos mudando da água para o vinho. Mais uma metáfora que o Cristo nos coloca para o nosso aprendizado, sem esquecermos daquele versículo no qual Maria, mãe de Jesus, antes dele fazer o fenômeno de transformação, Emmanuel nos lembra que ela disse assim: façam tudo o que ele vos disser. Nós ainda não fazemos tudo o que ele nos diz, mas já entendemos que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que chegaremos até o Pai através desses ensinamentos. Ok? Eu não quis, uma vez mais, transmitir uma receita de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas dizer quanta diferença faz entendermos as Escrituras sob a ótica espírita, porque nós, muito embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um de nós pode começar agora a fazer um novo final. Não é isso? Que a nossa presença aqui melhore a nossa capacidade íntima de estabelecer em nós um reino de paz, para melhor percebermos os recursos que a providência nos alcança em todos os minutos de nossas vidas. Muito obrigado.